TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde. Voltamos com a nossa programação ao vivo, agora aqui do plenário da Câmara de Campinas, onde vai acontecer a reunião da Subcomissão de Direitos Humanos, que vai discutir e elaborar um plano municipal de direitos humanos. Essa subcomissão, que é presidida pela vereadora Paola Miguel, já vai começar, ela já está aqui, também tem convidados, e lembrando que você acompanha toda essa discussão aqui na tela da TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais. Então, fique com a gente até o final, com previsão de fim até às 3 da tarde. Boa tarde a todas, todos e todes. A gente está começando mais uma reunião da Subcomissão de Direitos Humanos. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado José Braga, economista, mestre em ciência política, foi diretor do STU, Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, coordenador do OP e da participação popular no governo Isalene. Hoje é vice-prefeito da Unicamp. Hoje a gente está aqui com... A gente também tem o convidado que é o Paulo César da Silva Braga. Infelizmente, ele acordou com sintomas da Covid, mas está mandando um representante para acompanhar aqui a nossa comissão. Hoje, nossa temática é a intervenção democrática do Estado, entre o Estado e a sociedade civil. E a gente está começando, né, essa subcomissão a gente está inaugurando uma série de debates que a gente vai fazer para a construção do Plano Municipal de Direitos Humanos que a gente quer construir aqui na cidade de Campinas. A gente já comentou sobre isso, né, que é muito importante a gente ter a participação dos outros vereadores, a participação da sociedade civil, a participação do executivo, justamente porque o Plano Municipal ele é uma construção de todos os poderes para que a gente consiga melhorar a nossa cidade. Então, este é o primeiro debate da série de debates temáticos que a gente vai fazer sobre o Plano Municipal de Direitos Humanos. A ideia é amadurecer esse debate junto ao poder público, à sociedade civil, que está sendo coletivamente debatido e sistematicamente construído um documento organizado pela nossa subcomissão aqui. Isso, a cada contribuição proposta, que vai ser muito importante, inclusive, para a construção desse plano, a gente vai tentar amadurecer essas ideias ao longo do período e, no final, tentar construir uma conferência municipal, se a pandemia nos permitir de modo presencial, para a gente discutir tudo isso junto à sociedade civil e o executivo. Os debates são apenas uma etapa fundamental do conjunto de atividades e ações que estão sendo articuladas para que a gente consiga construir isso. E, por isso mesmo, o engajamento de diversos setores da sociedade, entidades, movimentos sociais, outros parlamentares, é fundamental para que a gente tenha um bom plano que represente, de fato, a nossa sociedade, nossos munícipes campineiros. E também é por isso que a gente está começando esse ciclo de debate com a temática que é sobre a sociedade civil, o poder público na construção de políticas públicas. A cidadania e a participação democrática das decisões dos poderes também é um direito humano. E, além dessa afirmação que é óbvia, né, a construção de políticas da garantia da pessoa humana, da dignidade e da posse dos direitos são necessárias para o fortalecimento dos instrumentos da participação popular sem estar interessada, sem compreensão do direito e, na prática, está sendo violada. Toda a iniciativa para transformar em letra mortal sem efeito real. Então, dito isso, a gente está começando a reunião da subcomissão. Quero passar aqui para o José Braga, que está aqui conosco já, justamente para falar um pouquinho sobre a interação democrática entre os estados, sociedade civil, e como que a gente pode também, né, nessa construção do plano, como que a gente pode avançar para que a gente consiga ter
a participação popular ampliada e outras representações também aqui trazidas. Então, José Braga, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Com você. Boa tarde a todas, a todos. Quero agradecer o convite feito através do Éric, mas em nome da vereadora Paola, da subcomissão. E é um prazer estar aqui, porque, entre outras coisas, além de retornar a essa casa, retornar, na verdade, como cidadão, né? Eu sempre participei muitas vezes de eventos na Câmara de Vereadores de Campinas, sempre, às vezes como executivo, mas a maioria das vezes como cidadão. E agora aqui, como cidadão, contribuir com essa construção é um prazer muito grande. Então, quero agradecer o convite e a oportunidade de poder contribuir, né? Essa questão da participação, a ideia da democracia, da relação Estado-sociedade, entrou, digamos assim, no meu projeto de vida ético-político, para começar com Gramsci, desde experiências concretas. Eu fui depois estudar isso teoricamente, mas depois de ter vivido alguma experiência concreta, no movimento estudantil, na prefeitura, enfim. E esse tema é muito determinante e será mais determinante no próximo período que nós viveremos. E eu quero também um pouco falar sobre isso, né? Mas, em primeiro lugar, portanto, então, obrigado e parabéns pela iniciativa. Tomara que essa iniciativa se frutifique. Campinas tem uma história. Campinas já teve mais de 30 conselhos municipais em funcionamento. Eu sempre digo que Campinas, tudo quanto é movimento social popular, tem algum traço de organização na cidade de Campinas. É muito interessante. É uma das primeiras cidades do Brasil que todo bairro teve associação de moradores, né? Enfim, então, esta coisa que Campinas tem, essa participação que tem na história de Campinas, da sua população, da sua comunidade, faz deste lugar um lugar importante para ser referência. É uma pena, na verdade, não termos ainda um plano municipal de direitos humanos, não é? Porque se essa cidade tem essa história, e tem essa história, não temos esse plano, porque tenho certeza que não é por falta de vontade da parte da sociedade civil, dos movimentos organizados, não é? Porque é isso. Então, quero falar um pouco esse o meu tema, né? Estado e sociedade civil. Só estou aqui se aproximando de Campinas, para a gente poder fazer essa reflexão a partir da cidade de Campinas. Certamente tem outras experiências no Brasil e no mundo que são importantes, mas, para pensar um plano de Campinas, é importante a gente pensar Campinas. E a primeira coisa para pensar um plano construído democraticamente é ter presente que a cidade de Campinas é um lugar de muita tradição de organização e participação popular, não é? Então, isso, vereadora Paola, como você disse, a ideia é construir algo participativo. Eu tenho certeza que em Campinas teremos bastante aderência de parte da sociedade civil, porque nós temos essa tradição em Campinas, não é? Para poder pensar, eu queria destacar 3 ideias para a gente poder pensar essa questão da participação, da relação Estado-sociedade civil, a partir da dimensão dos direitos humanos. Mas, antes disso, quero também registrar uma questão aqui que me preocupa, mais geral, conjuntural, ou até desse momento histórico, que tem a ver, inclusive, com essa ideia de participação, de democracia participativa, que é o próprio cuidado com as palavras, com os conceitos, com as ideias. Quando a gente junta muita gente de diferentes tradições, de diferentes localidades, de diferentes regiões da cidade,
Essa diferença ela é sempre muito rica, mas a gente também sempre tem que tratar com muito cuidado para que toda essa diferença seja respeitada, reconhecida, legitimada e participe da construção do resultado, da síntese. Não é? Eu estou falando isso porque um dos nossos problemas da atualidade é que a ideia das redes, essa coisa de redes sociais, por um lado, ela nos ajuda bastante, facilita muita coisa. A gente pode fazer reuniões virtuais com a participação de gente de lugares distantes, não é? Mas, por outro lado, a facilidade de ficar compartilhando coisas, palavras, frases, imagens, nos coloca uma situação de pouca preocupação com aquilo que está sendo dito, compartilhado. E acaba que, na sociedade, nas nossas relações, em muitas relações, o que são conceitos, como a própria ideia de direito, a própria ideia de Estado, a própria ideia de sociedade civil, que são conceitos, viram palavras, e como palavras, elas são repetidas sem conteúdo. Não é? Quer dizer, eu penso que a ideia de democracia, o conceito de democracia, não pode ser uma palavra que todo mundo usa sem que se tenha, minimamente, uma conceituação do que se está falando, quando se usa a palavra democracia. Não é? Eu quero falar um pouco disso, do ponto de vista da ideia de direito, do ponto de vista da ideia de Estado e sociedade civil. São três conceitos fundamentais, que, se não estiverem bem localizados, a gente pode ter muita confusão nas suas relações, e a tendência é ainda maior no ambiente onde as palavras são pouco cuidadas. Não é? Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, esse cuidado com as palavras, nestes debates todos, eu acho que falta isso, inclusive, eu iria até mais longe. Né? Uma das dificuldades da gente conseguir organizar, digamos assim, uma frente ampla para debater a ideia dos direitos humanos é que a própria ideia de direito é uma ideia pouco conceituada, pouco entendida, e parte da dificuldade de entender a ideia de direito é porque temos dificuldade de entender a ideia de Estado. Por isso que eu quero um pouco abrir essas três coisas: direito, Estado e sociedade civil. Não é? Mas, antes, ter presente isso. O trato com os termos, o trato com as palavras, o trato com os conceitos é fundamental para a gente conseguir sair dessa conjuntura de confusão que nós vivemos, onde as pessoas não se responsabilizam com aquilo que elas dizem. Não é? Isso é o maior dos problemas do nosso momento histórico, essa desresponsabilização com aquilo que é dito. Não é? Falta um compromisso ético-moral com aquilo que é dito, reproduzido, compartilhado. Não é? Então, primeiro isso, não é? Essa ideia da gente tomar cuidado com as palavras, com os conceitos. E eu estou falando isso também porque eu quero deixar uma ideia aqui para vocês, para a gente poder, enfim, nesse processo de construção do plano municipal, que é a ideia, vereadora, de democraticidade, não é? Ou de democratização. Porque até na ideia de democracia, o que é mais fácil na democracia, que não é fácil, mas o que é mais fácil na democracia é aferir maiorias e minorias, partir para a votação. Não é? O princípio da democracia liberal, partir para a votação, tem 50% mais um, está aprovado e acabou. Os 49,9% por fora seriam obrigados a se adequar aos 51%, não é? Os 50 mais um. Não é? Mais do que isso, quando a gente pensa em participação, eu tenho comigo que o elemento determinante é a democratização da participação, ou a democraticidade do evento da participação, ou a democraticidade de todas as ações, de todos os eventos, de todas as ações coletivas. Eu tenho comigo que, se a ação
apontar para uma democratização, eu já tendo a não gostar muito da ação. A minha primeira variável de análise de qualquer política, de qualquer intervenção, de qualquer proposta de ação, é se aquela ação amplia a democracia ou se ela restringe a democracia. Não é? A democraticidade. Isso é uma questão fundamental e acho que ela vai ficar um pouco mais explícita na minha fala aqui. Mas a primeira ideia que eu queria deixar é essa. Quanto mais democratizante for o resultado, o plano, melhor seria o plano. Para que ele seja o mais democratizante, tanto mais democrático tem que ser a sua construção. Não é? E só será democrática a sua construção se nessa construção a participação de todos, a consideração da palavra de cada um, da condição de cada um que participar do evento é fundamental para que o processo seja democrático e o resultado democraticamente referenciado. Não é? Então, a democracia, a ideia de democracia não é uma... E de participação mais ainda, não é uma ideia fácil, não é? De se entender no seu conteúdo. É uma palavra que todo mundo fala, assim como a palavra cidadania. Todo mundo fala de cidadania. Todo mundo... dos setores mais conservadores aos mais progressistas, todo mundo fala de cidadania. Todo mundo fala de participação. Não é? Todo mundo fala de direitos. Mas quando, por exemplo, a gente vai aferir o que é cidadania para algumas pessoas, para algumas pessoas, cidadania, me lembro, campanha Lima Duarte, seja cidadão, doe R$10 por mês. Ou seja, uma ideia de cidadania, onde cidadã é aquela pessoa que faz doações ou que contribui com as pessoas que estão no semáforo, dando dinheiro ou comprando alguma coisa. É meio que comprar um pedacinho do céu. Seja cidadão, doe R$10 por mês. Tira uma criança da rua. Sei lá, Criança Esperança, 0005, R$10. 0005, R$20. Pronto, sou um cidadão. Isso é uma ideia de cidadania. O extremo oposto a essa ideia de cidadania é o que Gramsci fala. Cidadão em Gramsci é a pessoa que usa a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de entender aquele lugar onde ela mora, aquela situação onde ela vive, aquela situação de ser mulher, de ser negra, de viver uma homoafetividade, esta situação que a pessoa vive, nesta situação que a pessoa vive, ela criar um entendimento sobre aquela situação que ela vive e defender naquela situação que ela vive o que ela acha que é direito para ela. Não é? Então, cidadania, na minha opinião, aqui, acompanhando Gramsci, é a pessoa participar da construção daquilo que ela acha que é o seu direito. Então, se ela entende que ela tem um direito, ela deve fazer desse seu entendimento movimento social para que este direito seja reconhecido e efetivado. E aqui 2 pontos, reconhecido e efetivado, para a gente pensar um pouco também a questão do Estado. Então, vejam, a própria noção de cidadania é uma noção maltratada, no sentido de que todo mundo fala que é importante a questão da cidadania, mas quando a gente vai ver o que se está se falando ao falar de cidadania, nós estamos falando de coisas muito diferentes. Assim como a gente, quando a gente fala de Estado, em especial no Brasil, a ideia de Estado na nossa sociedade, até hoje, mesmo no meio acadêmico, ainda é algo que gera muito debate, não é? E o momento que nós vivemos no Brasil hoje, esta confusão é ainda maior. Vou explicar por quê. Aqui eu penso pelo menos assim. Não é? Boa parte de nós, eu, por exemplo, fui criança nos anos 70, em plena ditadura militar. Boa parte da nossa sociedade foi formada, intelectualmente, inclusive, nos 20 anos de ditadura militar. Neste período, a ideia de Estado era confundida
com a ideia de militares. Os militares eram a representação do Estado, até porque a gente vivia uma conjuntura política de autoritarismo, onde os militares tomaram o Estado de assalto, é nosso, quem manda é nós. Então, tem uma confusão entre os militares e o Estado, o que se reflete hoje numa confusão entre governo e Estado. Não é? Então, uma diferença muito grande entre governo e Estado. Isso é importante destacar, entre outras coisas, para a gente não ter ilusões, digamos assim, de que, às vezes, as coisas não acontecem não só porque o governo não tem vontade. Às vezes, o governo até tem vontade, mas não consegue em função da estrutura jurídico-política do Estado. Não é? Para dar um exemplo concreto, quando estava na coordenação do orçamento participativo em Campinas, a pavimentação do satélite Íris-1, por exemplo, era uma encrenca extraordinária, porque, do ponto de vista da norma, do que estava registrado na prefeitura, enquanto arruamento, enquanto moradia, aquilo que estava na prefeitura era muito diferente daquilo que estava acontecendo na vida real lá no satélite Íris. Onde deveria ter casa, tinha rua, onde deveria ter rua, tinha casa. Resolver esse problema, a questão, fazer a pavimentação do satélite Íris, muito mais complicado, tem muito mais variáveis do que a vontade política do governo. Ou seja, Estado e governo são coisas diferentes. Os governos passam, o Estado fica. Por isso que tem até políticas de Estado e políticas de governo. Se a gente pensar a questão dos direitos humanos como uma política de Estado, e eu acho que esse é o desafio, não é? Até porque senão a gente ficaria refém de governos, mas para pensar a política de direitos humanos, um plano de direitos humanos como uma política de Estado, a gente tem que considerar o nosso Estado. O que é o nosso Estado? E o que é o nosso Estado? Por um lado, conceitualmente, ainda temos uma confusão, teórico, né? Por outro lado, para ser uma política de Estado, essa é a questão que eu queria chegar aqui, também, quer dizer, em termos de Estado, existem, além desta confusão que temos na nossa sociedade, decorrente desse período autoritário, onde se confunde Estado com militar, então, ser a favor do Estado seria ser a favor dos militares, e ser contra o Estado seria ser contra os militares, como se Estado fosse igual a militar. E vejam, nós vivemos isso hoje, não é? Essa coisa de militar para cá, militar para lá. E no debate político, uma tese vitoriosa é a tese, de novo, a questão da preocupação com as palavras, né? Todo mundo fora, tem que tirar todo mundo. Não sei se no debate ali nos anos do golpe, da cassação da Dilma, setores da esquerda, assim como setores mais da direita, mais à esquerda que eu estou falando, a ideia de que tinha que tirar todo mundo, está todo mundo fora. Hoje está todo mundo fora, não temos um partido na presidência do Brasil, nenhum partido governa o Brasil hoje. Está todo fora. Quer dizer, essa tese, está todo mundo fora, é uma tese vitoriosa no debate político. E se o campo democrático não enfrentar esse debate, a gente tem dificuldade de criar um consenso e marchar unitário, de forma unitária para frente. Não é? De novo, veja, a questão das palavras. As coisas são ditas nas assembleias, nos movimentos, sem muito se preocupar com as consequências do que é dito, mas em cima daquele calor da assembleia, do calor do acontecimento. Quando a gente trata em termos de Estado, pior ainda. Porque se a gente pensar, pegar dois conceitos aqui, do campo progressista. O Estado, na concepção de Poulantzas, por exemplo, o Estado é condensação material em relações de força entre classes e setores de classe. Uma concepção marxista mais
centrada na ideia de classes sociais. O Estado, o político, como diz Poulanc, o aparelho, não é? Ele é resultado do que acontece na sociedade. A gente tem concepções de Estado, desde a concepção de Estado weberiana, tratando o Estado como um aparelho burocrático, eficiente, até um Estado liberal, do Locke, enfim. No campo marxista, uma concepção de Estado é a do Poulanc, né? Essa ideia de condensação material em relação de forças entre classes e fações de classes. E temos também, eu acho que para a gente aqui, nesta perspectiva dos direitos humanos, talvez seja mais útil, que é a ideia do Gramsci. O Estado na sua totalidade, né? O Estado total. Que aí vejam a importância. O Estado em Gramsci, o Estado total em Gramsci, é, ao mesmo tempo, o aparelho ou a sociedade política que está dentro do Estado e a sociedade civil. Nessa ideia do Gramsci, do Estado ampliado, da relação sociedade civil e sociedade política, a ideia do hegemônico, nesta perspectiva, para que a gente tenha um plano municipal de direitos humanos, este plano deveria ou deve estar tanto reconhecido, legitimado, incorporado pelo Estado, pela prefeitura, no nosso caso, quanto pelos atores da sociedade civil. Isso seria um plano, nesta perspectiva hegemônica, portanto, que tem necessariamente que juntar o Estado e a sociedade civil. A própria ideia de participação usa muito desse conceito do Gramsci, a ideia do controle social, da participação, da cogestão, que está na saúde, que está na assistência, enfim. Né? Mas essa concepção de Estado mais ampla, que tem orientado parte importante das pesquisas sobre participação popular, ela está relacionada com a dimensão do Estado, aquilo que o Poulanc chama de o político, mas também está relacionada com a sociedade civil, a forma como a sociedade civil se organiza, está organizada. O que, para a sociedade civil, é mais ou menos importante. De tal forma que, se a sociedade civil, ou se setores da sociedade civil estiverem imbuídos, incorporados daquelas demandas, daquelas propostas, esse setor da sociedade, junto com o Estado, dará consequência àquela política, àquele plano de direitos humanos. Estou tentando aqui colocar um pouco a complexidade de que é o Estado, não é? Que muitas vezes aparece no debate como uma mera vontade ou falta de vontade política do governo. Eu não gostaria que a gente limitasse, obviamente, a vontade política do governo é importante, mas é importante separar o governo do Estado para que a gente tenha um plano que seja um plano de Estado, não de governo, e para ser um plano de Estado, não de governo, ele necessariamente tem que ter contido a participação da sociedade civil, na formulação e na gestão daquele plano. Não é? Então, o Estado é um negócio complexo. Para falar da relação Estado e sociedade, a gente precisa primeiro de qual Estado nós estamos falando. Não é? No Brasil, nós estamos falando de um Estado cheio de contradições, como todos, mas um Estado cheio de contradições. Como eu já disse, Campinas tinha mais de 30 conselhos municipais, inclusive de direitos humanos, né? Há uns anos atrás, em funcionamento. Hoje, me falaram, não está mais o Conselho Municipal de Direitos Humanos, assim como outra comunidade negra provavelmente não esteja mais funcionando, do movimento hip-hop também não deve estar mais em operação, mas Campinas já teve muitos conselhos, porque Campinas tem uma sociedade organizada. E é esta sociedade organizada que fez o Estado, Campinas, Prefeitura Municipal, acolher essas propostas de conselho. Mas, nesta conjuntura que nós vivemos, de despolitização, de desconsideração daquilo que são palavras, daquilo que são conceitos, daquilo que são ideias importantes para a sociedade,
que para mim é uma despolitização, fica fácil, por parte do Estado, por parte do governo, esvaziar esses espaços de participação popular e, na prática, não permitir que o Conselho cumpra a sua função. Não é? Eu estou tomando aqui, eu acho importante que a gente faça isso, o Estado, na sociedade capitalista, e no Brasil em especial, o Estado não foi construído, é duro isso, mas o Estado brasileiro não foi construído para que a gente tenha uma nação. Não é? Essa é outra discussão complexa também, mas a nossa burguesia, digamos assim, não construiu um Estado que fizesse da sociedade brasileira uma nação. Nós temos um Estado, em Campinas isso é muito visível, tem uma coisa que se diz há muito tempo, Campinas para lá da Anhanguera e Campinas para cá da Anhanguera. Isso é uma divisão feita na cidade, que é consequência da atuação da burguesia da cidade e que é consequência do Estado aqui, da Prefeitura Municipal. Quer dizer, dois atores, burguesia e Estado, atuando coletivamente, criou o uso e ocupação do espaço de Campinas, que deixa a população mais carente de uma região e outra população em outra região. Então, de que Estado nós estamos falando? Não é? Campinas, um Estado, um pedaço do Estado brasileiro, que tem, na sua história, por um lado, a incorporação de vários conselhos, numa cidade que tem muito movimento social organizado, mas é também o mesmo Estado que, na primeira oportunidade que ele teve, ele esvaziou esses espaços de participação popular. E veja que eu estou falando de Estado aqui, não estou falando nem de governo. Porque são vários os governos que ajudaram a construir esse Estado, esses conselhos, mas, de uns anos para cá, eu diria, com boa margem de segurança, que de 2005 para cá, esses espaços de participação todos têm sido esvaziados, e a gente chega nesse ponto do Conselho Municipal de Direitos Humanos não estar em operação. Não é? Isso é coisa de Estado. Estou querendo chamar a atenção para isso. Isso é coisa de Estado. O Estado, em si, ele não traz, ele não incorpora naturalmente a ideia, por exemplo, de direitos humanos, porque a função do Estado é a de garantir a ordem. A não ser que a sociedade civil coloque a noção de direitos humanos como condição para a ordem, dificilmente o Estado vai garantir a ordem considerando as dimensões dos direitos humanos, porque isso não é próprio do Estado. Não é? Pelo menos na concepção de Estado que eu penso. Não é? E, ainda nessa questão, por que eu estou falando isso também? Quer dizer, para além, ou junto com a ideia de construir um plano por dentro do Estado, por dentro da Câmara, envolvendo o governo municipal, o executivo, a gente vai precisar continuar mobilizados para que esse plano tenha uma efetividade. Não basta só criar o plano. O plano criado tem que continuar uma articulação para que o plano seja efetivado. Não é? Não basta estar na lei, não basta ter uma lei. Os operadores do direito sabem muito bem disso. Né? Não é porque a gente tem o Estatuto do Idoso, não é porque a gente tem o Estatuto da Criança, que as pessoas com mais idade ou as pessoas mais jovens têm seus direitos garantidos. Né? A noção de direito, antes da noção de sociedade civil, rapidamente também aqui, no Brasil, nos anos 80, no fim da ditadura militar, a sociedade civil ali organizada, mobilizada em torno da democracia, da redemocratização, forjou um conceito de cidadania que eu acho fundamental para a gente também ter aqui presente para a construção desse plano, que é a ideia de cidadania ativa. Como eu já falei, o conceito de cidadania são vários e variados, todo mundo fala, mas, na prática, nós estamos, muitas vezes, falando de coisas diferentes. Na minha perspectiva, com Gramsci, e essa ideia de cidadania ativa,
é exatamente a ideia, no fim da ditadura, mais do que participar do processo político eleitoral, da democracia representativa, o que os movimentos sociais colocaram, escreveram, inclusive, no artigo 1º da Constituição, é o direito à participação. O direito à participação, numa perspectiva de que quem sabe o que eu quero, o que eu preciso, sou eu. Portanto, quem sabe o que eu devo defender como direito para mim, sou eu. A ideia da cidadania ativa é a ideia de que cada um tem o direito de defender aquilo que ele acha que é seu direito. E esse direito de defender aquilo que acha que é seu direito pressupõe o direito do outro de ser diferente de você. Se eu defendo que todo mundo tem o direito de defender a sua ideia, o que ele acha que é direito para si, que a pessoa acha que é seu direito, essa pessoa tem que entender que outras pessoas defendem outras ideias, defendem outros direitos. Isso é a essência da participação, isso é a essência da democracia participativa. Sem reconhecer no outro um ator portador de direitos, eu não consigo fazer de mim um ator portador de direitos. A noção de direito é uma questão fundamental. Não é? Quando a gente fala de direito, a ideia é uma questão fundamental. Na ideia de direito e Estado, por exemplo, de novo, tomando a parte legal, né, a estrutura legal, tem coisas que estão escritas como direito e que não são efetivadas na sociedade. Ou seja, não basta escrever, não basta estar na lei, a gente precisa fazer a lei ser cumprida, existir aquele direito efetivamente. Não é porque, se a gente pegar o tema da assistência, para ir se aproximando, inclusive, do governo executivo aqui, do executivo municipal, e a relação do executivo municipal para a construção do plano, a política da assistência social, no geral, ela é pautada pela noção de direito. Esses dias eu fui fazer uma palestra na Conferência Municipal de Assistência Social, falando sobre orçamento da assistência e a responsabilidade também, o orçamento, na verdade, o tema era política de assistência como garantia de direitos, não é? Ou seja, a política de assistência como garantia de direitos. Portanto, a política de assistência deve ser uma política que garanta os direitos. Se nós estamos falando de uma política que garante direitos, é porque não basta estar na lei o direito, precisa ter ações voltadas para a efetivação daquele direito. Mas a assistência trabalha com a noção de direito. E se a assistência trabalha com a noção de direito, mais do que ninguém, talvez, o ramo que mais tem condições de incorporar, e por isso que talvez esteja na Secretaria da Assistência a ideia dos direitos humanos em Campinas, é porque é um lugar que trabalha com as dimensões da sociedade, as dimensões que a sociedade coloca como direitos, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para a ideia de que, no tema da conferência, era responsabilidade do Estado, né? O direito como responsabilidade do Estado. Vejam, se o direito é uma responsabilidade, esta ideia de que o direito é uma responsabilidade do Estado pode levar com ela uma outra ideia, que a gente não precisaria fazer nada a partir do momento que já o direito foi reconhecido pelo Estado, está na lei. Não é tão simples assim, por isso que eu estou falando aqui, insistindo nessa coisa do Estado. Não é porque está na lei que o Estado vai fazer acontecer. É responsabilidade do Estado? Mas mais do que ser responsabilidade do Estado, a gente precisa de uma sociedade que faça isso que está na forma da lei acontecer efetivamente. Não basta estar na lei. No Brasil isto é muito... Tem até uma coisa, uma brincadeira, né? Tem lei que pega, tem lei que não pega. Né? Tem isso na cultura brasileira. Por que existe isso? Né? E por que eu estou falando isso? Mais uma vez, fundamental construir o plano. Né? Mas é fundamental também
que na construção desse plano se organize a sociedade para tanto participar da construção quanto participar depois da execução do plano. Sem essa sociedade estar organizada, o plano pode ser muito bom, mas a probabilidade dele se efetivar é menor do que se, além de um plano bom, a gente tiver uma sociedade organizada. Né? Então, tem um Estado que é complexo, tem noções que atravessam essa construção, como a noção de direito, a noção de cidadania, né? A ideia da democratização e a ideia de sociedade civil, que é um último ponto aqui, diria assim, para a gente conversar um pouco também. Quer dizer, nesta confusão no Brasil, de a gente entender Estado igual a militares, e o que não é Estado, o que não é militar, é sociedade civil, né? Tem também, em muitas avaliações, um erro de imaginar a sociedade civil em contraposição à face, digamos assim, negativa do Estado e dos militares, como face positiva à sociedade civil. E tomando a sociedade civil como algo igual, como se fosse, no campo da sociedade civil, todos nós defensores da democracia, defensores dos direitos humanos. Não é verdade. Não é? A gente precisa saber que na sociedade, também aí com Gramsci, é na sociedade civil que se formam os interesses, é na sociedade civil que se organizam as disputas políticas, ideológicas e econômicas, não só econômica, política e ideológica também. É na sociedade civil, por exemplo, que temos atores como os meios de comunicação. Não é? Eu me lembro aqui, antes disso. Não é? Então, é importante a gente, primeiro, ter isso. A sociedade civil também é um conjunto de atores com opiniões divergentes, inclusive contrárias às ideias de quem defende, quem defenderá, quem ajudará a construir o próprio plano de direitos humanos. A gente precisa saber, além das dificuldades de diálogo com o executivo, não é? Com a prefeitura, com o executivo, a gente precisa saber também que, no campo da sociedade civil, nem todos os atores nos apoiarão. Não é? Porque nem todos os atores da sociedade... Por exemplo, Estatuto da Criança, que também é uma lei que organiza os direitos das crianças e adolescentes. Quem é que quer, na sociedade, na sociedade eu já estou respondendo a pergunta, mas quem é que quer rebaixar o Estatuto da Criança? É o Estado ou são setores da sociedade civil? Não é? Quem é que quer fazer a reforma trabalhista? É o Estado ou são setores da sociedade civil? Não é? Quem é que pratica a violência contra a mulher? É o Estado também, não é? Mas a violência contra a mulher, em grande proporção, está nas relações sociais fora do Estado. Não é? Os problemas que a gente vive, muitos deles estão no âmbito da sociedade civil. Estou dizendo isso para a gente ter presente que, no âmbito da sociedade civil, a gente tem diferenças. Então, no âmbito da sociedade civil, a gente precisa organizar aqueles que pensam mais próximos para se contrapor àqueles que pensam diferente, no âmbito da sociedade civil, para que este conjunto da sociedade civil possa fazer, se for o caso, um enfrentamento com o executivo, para que o executivo encaminhe aquilo que o movimento está colocando como agenda, como pauta, para que, se o executivo também se movimente, isto possa virar uma política de Estado. Mas sem a sociedade, setores das... É muito difícil, é isso que eu estou querendo dizer, é muito difícil a gente ter na sociedade civil o apoio de todo mundo. Não é? Tem setores que vai ser contra. E o debate tem que resolver isso. Não é? Para dar um exemplo concreto aqui, jornal Correio Popular, não é? Para falar da nossa cidade. Não é? Quem mais falou mal da experiência do orçamento participativo em Campinas foi o jornal Correio Popular. Por que o jornal Correio Popular falava tanto mal da experiência do orçamento participativo?
Porque com o orçamento participativo nós tiramos os investimentos dos bairros nobres e levamos para as periferias. Todo mundo dos bairros nobres ficaram indignados e o Correio Popular repercutiu a indignação da burguesia. Nunca repercutiu a satisfação da periferia em ver suas demandas atendidas. E o jornal Correio Popular é um ator da sociedade civil que forma opinião na sociedade civil e no governo. Mas essa disputa com o Correio Popular está no campo da sociedade civil. É isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui. Né? Quer dizer, nós precisamos, eu penso, aí já vou tentar concluir, não marquei meu tempo aqui, quanto tempo eu falei, mas, primeira ideia, não é? Que a gente precisa, para construir esse plano, e aí é uma dica, né? É um cuidado muito grande com os termos, com as palavras. E aqui, quando eu falo cuidado com as palavras, é a palavra em si, mas é também os oradores, porque os oradores trazem palavras, se expressam através de palavras. Muitas vezes as palavras não são fidedignas àquela ideia, né? Mas é importante trazer o conjunto dos atores com as suas palavras, com as suas formulações e trabalhar com elas, respeitá-las. Isto tem a ver com o que eu falei, que eu quero deixar como sugestão também, a ideia de democratização, de democraticidade. Se não for assim, as relações não se democratizam. Se as relações não se democratizarem no plano da construção do plano de direitos humanos, dificilmente o plano vai ser um plano que democratize relações. Nesse movimento, a gente tem que ter presente o que é o Estado para pensar o Estado e sociedade civil. No que é o Estado, a gente precisa saber que existe o Estado aparelho e existe o governo, que são coisas distintas. Então, a gente tem que dialogar tanto com o governo quanto com o Estado, a estrutura político-jurídico do Estado brasileiro, no caso do Estado em Campinas. Porque nós já temos, em termos de Estado, outras construções, outros planos de direitos humanos. No nosso pedaço de Estado aqui em Campinas, que não avançou para isso. Então, do ponto de vista da possibilidade formal, não há dúvida. Por que não aconteceu? Problema político. Problema político no Estado, pela sua estrutura jurídico-burguesa, e problema político no governo, que não, nos últimos anos, não sei agora o Dário, até como filho dessa casa aqui, o Dário, eu penso, deveria ajudar a construir essa política de direitos humanos, a Secretaria de Serviço Social também, porque ela trabalha com a noção de direito. Se a Secretaria cuida de direitos humanos é direito fundamental, são direitos fundamentais, não precisa estar incorporado. O governo teria que ajudar. Eu acho que o Dário, se bem tensionado, eu acho que ele ajuda. No movimento bem feito, acho que o Dário ajuda. Não tem no nosso prefeito hoje alguém que tenha uma concepção contraditória com a noção de direitos humanos. Então, um movimento, Estado executivo, no campo da sociedade civil, eu já falei, mas Campinas, eu lembro aqui também, prazer muito grande, a primeira parada gay em Campinas foi uma demanda do OP. Né? Lembro, era o Fábio, que era dos sindicatos municipais, que foi conselheiro, e que a gente construiu. Um outro exemplo, nesta dimensão ainda da homoafetividade, o centro de referência, não sei onde é que o centro de referência está hoje localizado, mas há outra demanda do OP, o centro de referência do movimento homoafetivo, como é que é? LGBT, desculpa, LGBT... Quem é mais? Isso. O movimento conquistou no OP. A execução desta demanda, para que ela se efetivasse, o governo, eu me lembro muito bem, quem chamou para si a responsabilidade foi a secretária de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. Porque as outras secretarias, inclusive a Secretaria de Assistência Social, não queria chamar para si aquela responsabilidade de criar um centro de referência na cidade de Campinas. Estou tentando lembrar o nome da secretária aqui, está na ponta da língua. Mas ela chamou para si, falando, eu cuido disso, Braga, deixa para mim.
E aí um outro elemento ainda, quando a gente conseguiu uma casa para alugar para ser a sede do centro de referência, nós não pudemos colocar na frente da casa nenhuma placa que identificasse aquele lugar como aquele lugar. Ou seja, a gente, primeiro, ninguém no governo queria assumir. Segundo, quando a gente achou um lugar para fazer, tinha que fazer às escondidas, porque tinha-se a dona do imóvel tinha medo de que os vizinhos, a vizinhança, criasse algum tipo de problema com o uso que aquele espaço teria. Então, veja, estou colocando isso para a gente ter presente que a sociedade civil não é algo bonitinho, maravilhoso, que está tudo bem no campo da sociedade civil. Não é? E essa dimensão é uma dimensão que está dentro da dimensão dos direitos humanos. Então, se a gente quer avançar, eu acho que essa proposta, daí o meu prazer de estar aqui. Eu estou colocando mais problemas do que soluções, mas pistas por onde caminhar, digamos assim. A gente precisa ter na sociedade civil esses conjuntos de atores, movimentos, e que Campinas tem bastante, organizados, falando, se organizando, a questão fluindo, né, entre essas pessoas, essas organizações, para que isso crie um corpo tanto para participar da construção do plano, quanto para fazer o plano se efetivar depois de construído. Não é? Numa cidade, que é bom a gente ter presente, que a gente vai ter dificuldade com alguns atores da cidade. Por isso que eu estou minimamente colocando 2 ou 3 exemplos aqui. Não é a cidade de Campinas, por um lado, ela tem um ponto bastante importante, que é esta que eu já falei, que é esta organização de setores da sociedade. Mas também é uma cidade que tem muita resistência. Foi a última cidade a acabar com a escravidão. Tem muita resistência de setores da sociedade campineira a temas que são intrínsecos à noção dos direitos humanos. Então, é isso. Para resumir, eu já falei bastante. Eu penso que a ideia de democraticidade deve ser uma ideia que deve acompanhar o processo, um processo que seja democratizante, que aponte para uma democratização. Nesse processo é fundamental ter alguns conceitos bem desenhados, da própria noção de direito, porque a própria noção de direito nos ajuda a organizar a sociedade em torno dele, para defendê-lo, para construí-lo e defendê-lo. E esta organização e esta noção de direito que nos permite um debate com o Estado, de tal forma que a gente consiga, ou não se crie, expectativa em relação ao Estado, para além do que ele vai oferecer. O Estado tem o seu papel, tem Estado e tem governos, e aí, na relação com o governo que está, o governo futuro, enfim, o plano tem que ter isto como elemento. Que parte é do Estado, que vai estar na lei, que parte é vontade política, que parte que depende de uma articulação política no âmbito do governo e no âmbito da sociedade civil. Eu penso que com esses elementos, e obviamente com o apoio dos vereadores, da Câmara de Vereadores, fundamental, a Câmara está envolvida nisso, temos todas as condições de criar em Campinas um excelente plano de direitos humanos e precisamos disso. Obrigado. Muitíssimo obrigada, José Braga. Antes de comentar um pouquinho a sua fala, quero parabenizá-lo por ela, inclusive. Eu anotei vários pontos aqui que são fundamentais e algumas coisas, como a questão do Centro de Referência LGBT, o fato de Campinas ser uma cidade, ter sido a última cidade a abolir a escravatura. Mas eu gostaria de convidar o público para participar aqui conosco. A gente está exibindo o telefone na tela, que é o telefone, o nosso contato do mandato, que é o 19 99493 0732. Então, se você está acompanhando a gente pelas redes sociais ou pela televisão, mande uma mensagem para a gente, participe aqui conosco, porque, como o José Braga disse, é muito importante que a gente tenha a participação da sociedade civil. Então, você que está acompanhando e assistindo a gente, se quiser participar, mande mensagem para a gente. Uma outra coisa, a gente tem aqui
o Fernando Luiz Antonelli, né, que está representando a Comissão de Diversidade de Direitos Humanos da OAB Campinas, está aqui conosco, muitíssimo obrigada. A gente também tem aqui a Ana Maria Bonardo, que está representando o Coletivo de Direitos Humanos do MST. Gostaria de convidá-la para estar mais próxima aqui conosco também. E a gente tem o Aldacir, que está representando o vereador Gustavo Peta. Muitíssimo obrigada. Braga, eu gostei muito da sua fala, principalmente quando você começa e termina falando da questão da palavra, né? De como que a gente tem que cuidar quando a gente fala as coisas, né? Da palavra, a forma com que a gente vai trazendo isso para a nossa sociedade. Eu acho que ao longo dos anos a gente entendeu que diversas palavras, elas, quando foram a sua origem, na verdade, ela representa alguma outra coisa, né? Para o movimento negro, acho que isso é muito sintomático, né? Diversos termos, ao longo dos anos, a gente foi realmente olhando para as origens dessas palavras e a gente percebeu que isso também era uma forma da gente reafirmar alguns conceitos racistas, né? Depois você traz a questão da democratização, né? Eu acho que o Plano Municipal de Direitos Humanos é justamente para isso, para a gente conseguir democratizar a política, democratizar o sistema, e com que a gente faça isso, inclusive, como outra coisa que você traz, com o contraditório, porque a gente precisa ter essas contradições, né? A gente precisa ter os dois lados para a gente conseguir construir um plano amplo. Por isso que a gente sempre fala que é junto à sociedade civil, junto com outros atores, juntos com o executivo, com os outros vereadores, justamente para a gente entender que o contraditório ele não é para dividir, mas para que a gente consiga convergir em necessidades que todos e todas e todes temos, né, na nossa sociedade. A gente também, né, a gente está fazendo esse primeiro debate que ele é temático, mas a gente vai fazer os regionais. E aí uma outra coisa que você traz também é sobre a divisão da cidade, que eu acho que é um outro ponto importante. Você traz a divisão da Anhanguera, né, que eu acho que é a principal linha que divide a cidade em dois, mas a gente tem outras divisões, que são a divisão da Bandeirantes, né, quando a gente fala da região do Campo Belo, que aí a gente acaba tendo um outro tipo de divisão, um outro tipo de segregação. A gente está num outro tipo, inclusive, de cidade, de acesso a necessidades básicas, né? Saneamento básico, energia, escola. A gente também tem a divisão da Santos Dumont, que divide ali, a gente tem o Parque Uziel de um lado e o shopping do outro, que é aquela imagem que a gente clássica, né, que a gente vê a comunidade de um lado e a parte mais abastada do outro. Tem a divisão da Dom Pedro também, que é um outro tipo de divisão, que não acaba sendo uma divisão, eu acho que não econômica, mas de cultura, quando a gente está indo para a região de Barão Geraldo. Então, todas as rodovias que cortam a cidade de Campinas, eu acho que elas criam divisões estruturais, estruturantes e culturais para a nossa sociedade, que a gente precisa tentar vencer. E cada uma dessas regiões, né, dessas divisões, a gente tem diversas necessidades. A gente tem necessidade de lazer, de transporte, necessidade de saneamento básico, a gente tem necessidade com relação à saúde, acesso a medicamentos, e isso varia muito, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, para a Covid, quando a gente olha para essas regiões, a gente consegue enxergar, inclusive, que as regiões mais afastadas, né, que estão ali, Campo Grande, Ouro Verde, são as regiões que mais sofreram com a Covid, que é um outro ponto importante quando a gente fala dessas divisões. Uma outra coisa que você traz é sobre a noção do direito e a responsabilidade do Estado em garantir esses direitos, que eu acho que é um ponto que a gente também debate muito, mas a gente precisa sempre reforçar isso, né? Que a noção de direito, quando a gente fala principalmente de direitos humanos, os direitos humanos são para todas, todos e todes, independente de raça, credo, classe social, território, mas existe uma parte da população que ela tem menos acesso a alguns direitos. Então, quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas acabam identificando que é simplesmente para essas pessoas, mas não é. É que as pessoas são tão privadas de direitos, né, que o Estado não consegue nem chegar nessas pessoas, que quando a gente fala de direitos humanos, a gente precisa, inclusive, garantir o mínimo para aquelas pessoas que hoje elas não têm. Uma outra coisa que você trouxe é a questão da lei que pega e que não pega. A gente teve um debate aqui na casa sobre a Lei Maria da Penha,
que aí a gente lembrou que tem diversas leis que a gente lembra, inclusive, do nome da lei. Então, quando a gente fala de proteção à violência contra a mulher, a gente tem diversas leis que foram nomeadas e que pegaram, de fato, né? Que as pessoas, na sociedade, elas podem não saber o artigo por artigo, mas sabem o cerne daquela lei, elas sabem exatamente por que é. As pessoas sabem que a Lei Maria da Penha é para proteger as mulheres contra a violência doméstica, principalmente. Mas a gente tem outras leis que surgiram, derivaram dela, né, como a Lei Joana Maranhão, a Lei Carolina Dickmann, que são leis que também pegaram em menor escala, mas a gente ainda consegue identificar e pegar. E a minha avaliação sobre isso, né, do porquê que pega e não pega, é justamente porque tem uma maior participação dos movimentos sociais da sociedade civil na construção dessas leis. E não é uma coisa de cima para baixo, é uma coisa da base para cima, e por isso que elas, além de serem mais completas, né, elas conseguem abraçar mais, né, cumprir mais o seu papel, mas elas também ficam mais populares. Então, acho que é um outro ponto importante. Uma outra coisa, nem todo mundo na sociedade defende os direitos humanos. A gente tem um governo que é completamente contra os direitos humanos. A gente viu que a Anistia Internacional soltou um relatório, inclusive, de 32 vezes, onde esse governo violou os direitos humanos na nossa sociedade. Eu acho que o primeiro exemplo disso, né, o maior exemplo disso é quando existe um pronunciamento na televisão, na grande mídia, onde ele chama a Covid de gripezinha, e isso dá uma noção para as pessoas de que não há necessidade da gente se proteger quanto a isso. Tem um outro ponto importante que esse relatório traz, que é justamente sobre a quantidade de pessoas que poderiam ter sido salvas se a gente tivesse levado a sério a pandemia desde o começo. Existe um dado de que pelo menos 120 mil pessoas poderiam ter sobrevivido se a gente não tivesse, se a gente tivesse prestado um pouco mais de atenção, se o governo tivesse tratado a pandemia com a seriedade que deveria ser tratada, e não com descaso. Então, quando a gente traz, né, a construção do Plano Municipal de Direitos Humanos para essa casa, chamando a participação popular, e aí acho que você discorreu muito bem sobre a participação da sociedade, os três poderes, e de como que a gente pode, inclusive, organizar isso, e com essa noção de que as leis, quando elas são feitas a partir da construção da sociedade civil com o executivo, ela pega mais, a gente consegue entender a necessidade da gente ter um Plano Municipal de Direitos Humanos construído a muitas mãos, justamente para que a gente tenha, inclusive, o contraditório, não só um lado sendo defendido, que é o caso que aconteceu com relação do orçamento participativo, quando o Correio defende um lado, mas não mostra a melhoria do outro, mas também para que a gente consiga entender qual a necessidade, a principal necessidade, nesse primeiro momento desse pós-pandemia, nesse momento da construção do plano, para a gente começar a priorizar, inclusive, as políticas que serão implementadas futuramente. Gostaria de perguntar aqui se a doutora Ana Bonardo tem alguma consideração para fazer aqui com a gente. Enquanto isso, você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, se quiser mandar algum tipo de mensagem, consideração, pode mandar pelo WhatsApp 19 99493 0732. Só reforçando que é fundamental a gente ter a participação da sociedade civil, de quem está acompanhando em casa, de quem dúvidas, sugestões, críticas, mande para a gente nas redes sociais, mande para a gente também pelo WhatsApp, para a gente conseguir construir um plano que seja o mais amplo possível. Doutora Ana? Boa tarde a todos. Boa tarde, companheiro Braga, a vereadora Paola, companheiro aí da mesa e aos que nos assistem. Eu acho que depois que o Braga fez essa exposição, né, eu acho que foi bem claro, né, na questão da democratização, como ele colocou, e a participação, a importância da participação, né, para a construção desse Plano Municipal de Direitos Humanos, né.
E, então, assim, não sobra muito aqui o que eu discorrer, mas eu acho que a gente lembrar, né, que os direitos sociais e econômicos, civis e políticos, imbuídos, nos direitos humanos, né, eu acho que tem que ter um olhar, não só como você falou, Braga, né, como um olhar de Estado, mas sim de governo também. Tá? Porque nós que estamos na luta, no dia a dia, na militância, se nós não somos governo, tá, a gente não avança um pouco. Eu acho que o diálogo pode existir, sim, né? A construção pode haver, sim, mas eu acho que nós temos que ter um olhar também nesse sentido. Né? Eu não sei se o seu raciocínio foi nesse sentido, mas eu entendo que a gente, ali, enquanto na militância, na organização da sociedade, a gente tem esse olhar. Tá? Eu venho aqui representando o MST, né, e eu vou dar um exemplo da moradia. Né? A moradia, que não só que é um direito fundamental também, né, um direito humano e fundamental, a gente vê a questão pouco... não é nem debatida, não é pouco abarcada, né, pelos governos. Moradia popular, inclusive. Né? Hoje a gente tem aqui em Campinas, a exemplo, bairros, ocupações de mais de 40 anos que ainda não se fala em regularização. Nós temos hoje, sim, um plano aí de regularização pelo município, mas que a gente vê que não é o suficiente, e sempre do lado da classe mais pobre. Né? Então, a política, né, na questão de moradia, né, eu acho que, olhando para os direitos humanos, que já mais de 40 anos, como eu citei, não é nem violado mais. Né? Ele está sendo negligenciado. Então, acho que, só a título desse exemplo, né, a gente garantir essa questão fundamental, não só dos direitos à moradia, como eu disse, mas aos demais direitos aí que a gente vem lutando, né? Direitos das mulheres, dos idosos, da juventude, direito racial, enfim. Né? Você citou também a questão da implementação da política do plano municipal de direitos humanos, e eu acho que já foi falado em outra sessão, vereadora Paola, a instituição da política municipal pela nossa prefeita Isalene. Né? Então, acho que é importante a gente não deixar esquecer isso, né, que foi sancionada pela Isalene, foi um projeto do nosso vereador Carlos Signorelli, né, e que, infelizmente, nós não conseguimos avançar a partir dessa lei. Né? Nós não conseguimos fazer conferências e avançar na discussão. Então, hoje, eu acho que muito bem-vindo, vereadora Paola, essa proposta sua, da gente estar fazendo essa discussão com a cidade, engajando todas as entidades, organizações. Eu acho que o poder público também é fundamental, o poder judiciário também, que está no dia a dia aí, né, sendo provocado para dirimir as controvérsias aí da falta de atendimento nas questões básicas e nas violações de direitos humanos. Então, eu acho que é muito importante também. Né? Então, e lembrando também, eu acho que é importante citar, né, como o Braga citou, os direitos humanos, né, hoje, pelo governo e pelo executivo, ele está dentro da estrutura da Secretaria de Assistência Social. Né? Então, se você verificar os departamentos que estão contidos na secretaria também, eu acho que caberia essa discussão com cada departamento desses, né, para a gente ter um olhar também. Né, porque é lá que são atendidos, é lá que, às vezes, não chega o atendimento. Então, é um pouquinho disso que eu queria falar, porque o nosso companheiro Braga, acho que falou muito bem. Tá? E o que eu tenho para dizer, parabéns, vereadora Paola, eu acho que vamos firme e convocar aí toda a nossa sociedade para uma discussão bem ampla. Bom, muito obrigada.
Eu agradeço, doutora Ana Bonardo. As considerações aqui são fundamentais. O direito à moradia, a gente fez, inclusive, uma audiência pública, né, sobre o despejo zero, no momento que o debate estava acontecendo. E a regularização latifundiária da cidade de Campinas, ela está muito em baixa ainda, né? Existem comunidades históricas, como a doutora Ana Bonardo trouxe aqui, que não tem nenhuma previsão de quando isso vai acontecer. A gente teve, inclusive, um projeto aprovado nessa casa que não traz várias comunidades que estão há muito tempo lutando por isso. A questão do direito LGBT, o próprio Braga trouxe aqui, né, com relação ao centro de referência, que completou 18 anos, inclusive, esse ano. A gente está lutando para que a gente consiga ter aprovado um projeto, inclusive, que é um projeto do governo, que é o Conselho LGBT na nossa cidade, que é um projeto de 2013, que está parado nessa casa, mas a gente acha fundamental que não dá mais para a gente não ter essas discussões. Porque quando a gente fala do centro de referência, inclusive, que é um centro de referência excelente, né, pelo espaço que tem, pelas condições que tem, mas a gente precisa começar a discutir a ampliação desse centro de referência justamente porque ele não faz um atendimento só na cidade de Campinas, ele faz um atendimento regional. Então, diversas cidades ao entorno que não têm centro de referência as pessoas acabam vindo para Campinas justamente para ter esse atendimento. Uma outra coisa é sobre a questão do direito das mulheres, dos idosos, da juventude, dos assentados, de todas as comunidades que a gente tem, dos aldeados, dos povos originários. São direitos que a gente também precisa discutir no nosso município, mas acaba passando desapercebido. Então, quando a gente faz uma construção no plano municipal, junto à sociedade civil, junto com os movimentos sociais, junto com todos aqueles que estão discutindo isso, é fundamental, até porque a gente não consegue ter uma visão, muitas vezes, específica de todos os temas, né? A gente tem uma visão do todo, e a gente precisa, nesse plano, inclusive, especificar todas essas necessidades que a gente tem no nosso município. A doutora Ana também trouxe aqui, o governo Isalene foi um governo inovador, um governo que teve diversas políticas que até hoje a gente utiliza, que são pautadas, mas a gente não pode deixar que essa história também se apague, porque também é um direito à memória que a gente tem que ter no nosso município, que é justamente de lembrar de onde começou essas políticas, onde essas políticas começaram, foram implementadas, e o orçamento participativo é uma delas, que começou, inclusive, com o Toninho, e ele foi abandonado pelos governos seguintes, mas era uma experiência revolucionária que discutia junto à sociedade civil para onde queria o orçamento de Campinas. A gente não teve mais essa experiência, e dos déficits que a gente tem é a questão da assistência. E eu não tenho dúvida que, se a gente tivesse um orçamento participativo hoje, a gente teria uma assistência que seria muito mais direcionada para os mais necessitados, que ela seria muito maior, inclusive, nesse momento de pandemia, do que a gente tem. E é importantíssimo também, uma coisa que a gente não tinha colocado aqui, é de incluir o Poder Judiciário também nessa discussão e nessa construção, que a gente tem visto, inclusive, né, várias reformas, novas reformas quanto a isso, e a gente tem observado a necessidade dessa participação também, né, desse poder. Então, para retomar aqui, a gente está no nosso primeiro debate, né, temático. Acho que uma das coisas que a gente pode tentar pensar daqui para frente, inclusive, é sobre a questão do horário desses debates, né, que a gente possa fazer mais noturno, para a gente garantir uma maior participação do público. Sobre o governo atual, a gente fez o convite, né, para a coordenadora Marne, que não pôde estar conosco, né. Sempre que a gente vai fazer uma reunião da subcomissão, a gente realiza o convite, justamente por entender que o Poder Executivo é fundamental nessa construção, e a gente vai continuar seguindo, e espero que a gente consiga, mais para frente, fazer esse plano a muitas mãos, de fato. José Braga, eu consultei aqui, a gente não teve nenhuma interação do público. Gostaria de passar para você para fazer as considerações finais. Prazer revê-la, Ana,
quanto tempo não para, né? A gente vai passando, 18 anos do centro de referência. Por isso que os cabelos ficam brancos. Mas, Dana, está certíssima. Eu não quis entrar na coisa da eleição de governos, mas é isso que você falou. Quer dizer, no governo Zalendo nós avançamos, e a Paola retomou aqui também. Depois a coisa regrediu, é o que eu falei. Não basta pôr, tem que pôr na lei, tem que criar, tem que enfiar no Estado, tem que fazer o Estado incorporar. Mas tem dimensões que a gente precisa manter a sociedade organizada para, depois de pôr na lei, fazer a lei ser cumprida. Não é? É por isso que é fundamental a construção democrática participativa, porque aí esse produto não fica um produto da Paola, não fica um produto da Comissão de Direitos Humanos, fica um produto daquelas pessoas que ajudaram a construir. Não é? Enfim, mas eu não quero me alongar muito mais, não, mas também, Paola, essa coisa... a partir do OP, inclusive, eu também incorporei muito essa coisa do território. Não é? E a gente, Campinas, tem uma aberração, falou da Dom Pedro, dessas divisões. O plano diretor de Campinas, a divisão territorial do plano diretor de Campinas é uma aberração. A Dom Pedro é o filé mignon da cidade de Campinas, é o lugar do capital. Não é? Se a gente quiser, eu acho que tem que fazer, seria muito legal se o plano, além de diretrizes temáticas, de segmentos, também tivesse diretrizes territoriais, dialogasse com as regiões da cidade de Campinas. Não é? Eu não tenho dúvida disso. Campinas é isso que você falou. Campinas, as diferenças regionais de Campinas são algo absurdo, e o plano diretor reforçou. E mais importante do que isso, ou pior do que isso, ele criou uma divisão territorial que não dialoga com as secretarias. A secretaria tem uma divisão territorial, a administração regional, a subprefeitura tem outra, o plano diretor tem outra. Quando você vai tentar fazer um esquema de participação, essas coisas ficam todas distorcidas. Não dá para se criar, do jeito que está, uma lógica de participação territorializada, porque são diferentes os recortes espaciais. Então, o plano de direitos humanos, avançando nessa perspectiva territorializada, ajudaria tanto o plano ter uma referência espacial, quanto a problematização da cidade para a discussão do plano diretor. Não é? Então, acho perfeito, tem todo acordo enfim, essa coisa do território também, Milton Santos, outro brasileiro negro, é o autor referência para mim, e fica aí como dica também para orientar na construção disso. Mas, enfim, falei bastante, mas obrigado, acho que estamos na linha certa, tarefa não nos falta, teremos governos que nos ajudará, teremos governos que não nos ajudará, e por isso a necessidade da organização do conjunto. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Zé Braga. Vou incorporar aqui as diretrizes territoriais, né? Nosso plano é uma coisa que a gente não tinha pensado também. O plano diretor, de fato, ele reforçou essas distorções que a gente tem na cidade, e a forma com que a gente está olhando para a nossa cidade também, né? Campinas é uma cidade muito extensa territorialmente, e a gente acaba... As rodovias, né, ao invés de ajudar a gente a nos desenvolvermos socioeconomicamente, ele está dividindo e criando bolsões de pobreza, inclusive, nesse momento. Então, é fundamental que a gente tenha isso, nosso plano, justamente para a gente tentar diminuir essa desigualdade que existe no nosso município e que é reforçado através das rodovias. Milton Santos é uma grande referência negro, pensador, que quanto mais a gente puder divulgar, né? E aí tem uma outra coisa que você trouxe na sua fala que eu esqueci de comentar, que é sobre Campinas ter sido a última cidade a abolir, né, a escravatura. A gente teve ontem nessa casa aprovado um projeto que proíbe, né, em nomes de vias e prédios públicos, nomes de pessoas que cometeram crimes contra a humanidade, né? E de minha autoria, e a gente conseguiu aprovar ontem em segunda votação,
E é fundamental que a gente tenha a nossa história contada daqui para frente de uma forma diferente do que foi até agora, né? A gente não dá para a gente alterar aquilo que já está escrito, né? A gente tem várias ruas que são ruas, bairros que lembram, né? Torturadores, pessoas que cometeram atentados, mas neste momento também mudar isso é gerar um trauma para as pessoas daquele bairro que tem uma referência, né, daquele bairro, tem muitas vezes um sentimento por aqueles bairros e ruas que não dá para a gente fazer, mas a história que a gente pode contar daqui para frente pode ser diferente. Então, Campinas, para que a gente consiga mudar nessa história, que a gente consiga não apagar da nossa história, mas que a gente consiga dar uma importância para os nossos heróis negros da mesma forma que foi dado para os torturadores. A Unicamp, inclusive, né, ele revogou um diploma de honoris causa para o Jarbas Passarinho, que foi um dos articuladores do AI-5, e isso já é um exemplo para esse governo que que é extremamente violento, que bloqueia as pessoas que os criticam nas redes sociais, que ataca jornalistas. Então, quando a Unicamp, né, uma universidade de referência, revoga um diploma para um dos ditadores, né, que colocou o Brasil no pior período da nossa história, ele dá um grande exemplo para o Brasil e para o mundo de que a gente está preocupado com isso sim, e que isso não pode mais voltar. Então, essa foi a nossa reunião da Subcomissão de Direitos Humanos. Quero agradecer aqui o José Braga, quero agradecer o Fernando, quero agradecer a doutora Ana Bonardo, quero agradecer aqui o Aldacir, que estava representando o vereador Gustavo Peta, e dizer que esse plano é construído sempre às muitas mãos, junto à sociedade civil, e que a gente precisa ampliar muito esse debate para que a gente consiga ter um plano representativo, participativo, um plano que represente a nossa sociedade campineira. Quero agradecer os funcionários também que fizeram essa comissão, mais essa reunião da comissão acontecer, e dou encerrada a reunião da subcomissão da construção do Plano Municipal de Direitos Humanos. E antes de encerrar a nossa transmissão, eu aproveito para falar com a vereadora que presidiu a reunião dessa subcomissão, vereadora Paula Miguel, que já está aqui do meu lado. Vereadora, queria que a senhora fizesse um resumo de tudo que foi discutido aqui. Bem produtivo, né? Sim, bem produtivo. Hoje a gente estava discutindo a interação da democracia entre a sociedade civil, né? E quando a gente entende democracia, a gente acha que simplesmente é aferir entre maioria e minoria. Quem tem 50% mais um ganhou, e quem fez os 49, a opinião não deve ser ouvida. Mas na verdade não é isso, né? A gente, quando fala de democracia, é justamente sobre a gente conseguir unir essas diversas opiniões e construir, como é o nosso caso, um plano municipal que seja justamente para atender a todos, né? Independente da pessoa estar na maioria ou na minoria. Então, esse foi o nosso primeiro debate temático da subcomissão para a construção do Plano Municipal de Direitos Humanos. A gente vai fazer ainda outros debates temáticos, debates regionais também, para discutir, inclusive, a territorialidade da cidade de Campinas, que é dividida por diversas rodovias, e essas rodovias acabam gerando bolsões, tanto de riqueza quanto de pobreza no nosso município. A gente também falou sobre o direito à moradia, a questão dos direitos LGBTs, a gente também comentou um pouco sobre o direito dos negros e negras na nossa cidade, que foi a última cidade a abolir a escravatura. A gente lembrou que ontem a gente conseguiu aprovar
um projeto de lei que proíbe a denominação de pessoas que tenham cometido crimes contra a humanidade, né? A gente também comentou sobre, novamente, que os direitos humanos são para todos, todas e todes, e não simplesmente para um grupo da sociedade, que é essa visão que as pessoas têm, né? Que os direitos humanos são apenas para as pessoas que estão encarceradas, mas isso não é verdade, são para todo mundo. A gente comentou a diferença entre as leis que pegam e que não pegam, como a Lei Maria da Penha. Quando a lei é construída a partir da sociedade, ela acaba pegando mais, né? As pessoas acabam lembrando mais justamente por ela conseguir abraçar um número maior de pessoas. Então o plano, né, esse debate do plano é justamente sobre isso, para a gente conseguir conversar com um número grande da sociedade civil, movimentos sociais, entidades, com o governo. Teve a sugestão da gente também ter o judiciário incluído nessa discussão, para a gente conseguir construir um plano que abrace todo mundo e que a gente consiga melhorar a cidade de Campinas e não determinados grupos. Como a senhora disse, o executivo vai ser ouvido também, até o judiciário vai ter que ser um trabalho coletivo, né, em prol da população. Exatamente. A população é o ponto principal, né? Mas a gente precisa também ouvir o executivo para entender as possibilidades do que até onde a gente pode chegar. E o judiciário também, a gente está vendo diversas reformas no judiciário. É importante também que ele se incorpore nessa construção para que a gente consiga construir um plano que seja para todos mesmo efetivamente. Vereadora, acredito que esse seja um desejo de toda a população. Já existe um prazo? Qual que é o objetivo de vocês para depois de tudo que foi discutido aqui começar a colocar em prática? Existe? Já tem uma noção? A gente tem a ideia da gente fazer uma conferência municipal o ano que vem, né? A gente ainda está no período de pandemia, então a gente vai tentar construir o plano enquanto a pandemia estiver acontecendo, para que a gente consiga construir uma grande conferência municipal entre março e junho, né? Vamos ver se a pandemia nos permite fazer uma reunião presencial mesmo. A gente está segurando para a gente conseguir voltar, para encher a casa e conseguir ter uma participação popular. Bom, e a gente então vai continuar acompanhando e aguardando esse momento tão esperado. Muito obrigada por falar com a gente. Eu agradeço. Então, mais uma vez, obrigada, vereadora. E a vocês de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. E lembrando sempre que se quiser rever todo esse debate de hoje, é só entrar nas nossas redes sociais. E detalhes de tudo que foi discutido aqui, amanhã, no Câmara Notícia, meio-dia. A gente te espera. Tchau. TV Câmara, Campinas.